Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Hoje dedicado a analisar se o aumento do salário mínimo nacional é solução para a falta de trabalhadores no turismo e também à forma como a atividade foi tratada no relatório para o futuro da competitividade da Europa. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Sem dúvida alguma que, para o turismo, os grandes temas da semana que agora findou foram, por um lado, e a nível interno, a apresentação da proposta do Governo à Comissão Permanente de Concertação Social para aumento do salário mínimo nacional e também, por outro lado, a nível externo, a apresentação do relatório para o futuro da competitividade da Europa. Não é por isso de estranhar que a maior parte destes assuntos tenham dominado as perguntas e as sugestões de temas a abordar, como foram remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, e que, naturalmente, eu agradeço. Aliás, aproveito esta oportunidade para recordar que foi justamente este o propósito com que este endereço foi criado, para que possa colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de aqui ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação é imprescindível para continuarmos a fazer este programa. Dito isto, e antes de responder propriamente à questão, eu gostava de aqui dar duas notas muito rápidas. A primeira para, desde logo, saudar o Governo, pois no regresso de férias revelou estar firme no seu compromisso para, em sede de concertação social, rever o acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, que, como se sabe, foi celebrado em outubro de 2022 e refrescado ao longo do ano passado. E é sobretudo de saudar, pois como tive oportunidade de aqui avaliar, o anterior Governo acabou por nunca cumprir com aquilo que se tinha comprometido, como aliás as negociações desde o seu início indiciavam, e sendo essa situação perceptível, a questão é que mais perceptível do que esse incumprimento do acordo foram as razões, até hoje insondáveis, que levaram a maior parte dos parceiros sociais a aceitar o mesmo. E a segunda nota, para precisar que, embora o Governo formalmente não tenha avançado com um valor para o ano, para o salário mínimo nacional, o facto é que, por um lado, assumiu o compromisso de o aumentar para 1.000 euros até 2028 e, por outro lado, também, entretanto, fez saber à comunicação social que o seu objetivo para o próximo ano, isto é, para 2025, é passá-lo de 820 para 860 euros mensais brutos. Dito isto, vejamos também então agora se esta é ou não a solução para resolver a falta de trabalhadores no turismo. E indo diretamente à resposta, eu tenho para mim que não. Não é de todo um aumento de 40 euros mensais, dos quais ainda há que deduzir 11% que são correspondentes à taxa social única que cada trabalhador tem que pagar, que vai alterar de forma significativa a atratividade do emprego, seja no turismo ou seja em qualquer outra área de atividade económica. Queira só não, viver com um valor mensal desta grandeza é mais sobreviver e com muitas dificuldades e faltas do que propriamente viver. Mas se estas dificuldades são reais por parte de quem trabalha, não menos verdade é que quem emprega, sobretudo em atividades de mão de obra intensiva, como acontece com o turismo, a situação também não se afigura fácil, pois para além desse aumento, há que contar ainda com um acréscimo de 23,75% resultantes das contribuições para a Segurança Social sobre o mesmo e também com as repercussões que tudo isso acaba por ter na grelha salarial das empresas, dado que se as mesmas aumentarem o valor mínimo, também acabam por ter que mexer em todos os demais. Ou seja, o Estado, ou se quisermos o Governo, quando toma uma decisão desta natureza, para além dos impactos e das questões de justiça social, e essas não estão, obviamente, minimamente em causa, acaba também por ser beneficiário em causa própria, já que arrecada 34,75% de contribuições para a Segurança Social resultantes desse aumento de forma totalmente direta, para além, claro está, também de ver a sua receita de IRS crescer em razão do impulso que o salário mínimo nacional acaba por dar a todos os outros vencimentos, o que, e entre aquilo que é pago pelo trabalhador e aquilo que é pago pelos empregadores, faz com que o Estado arrecade, em média, quase 50%, 48% para ser exato, do valor de cada salário, o que, como não me tenho nunca cansado de dizer, penaliza sobremaneira quem mais emprega e quem mais emprego cria, ou, se quisermos, quem mais necessidades de mão de obra tem, como acontece com o turismo.
Então, chegados aqui, legitimamente perguntar-se-á o que é que pode ser feito. Como ou o que é que devia ser feito para reduzirmos drasticamente o número de pessoas a receberem o salário mínimo nacional e, consequentemente, a tornar mais atrativas áreas e setores de atividade, como acontece com os do turismo, aos olhos de quem trabalha ou de quem quer trabalhar ou até daqueles que se querem manter em determinadas profissões. No fundo, como é que no caso do turismo podemos melhorar os valores salariais que presentemente são pagos. E, nesse sentido, a revisão do acordo de concertação social que comecei por referir tem, quanto a mim, forçosamente que incluir 3 pontos. O primeiro desses pontos é assumir que as atividades económicas não são todas iguais e, no caso das de mão de obra intensiva, como acontece com o turismo, por serem as que mais emprego criam, terem uma taxa social única menos pesada tanto para quem trabalha como para quem emprega. Ao invés, aquelas que mais tecnologia incorporam e que por esse e outros motivos estão a diminuir o volume de emprego que disponibilizam, deveriam ver aumentado o valor da contribuição social paga por quem nelas trabalha e também por quem emprega, porque também não nos podemos esquecer que essas atividades de si próprias já pagam hoje em dia salários mais elevados. O segundo ponto fundamental que devia ser incluído tem a ver com a promoção de alterações à legislação laboral, considerando concretamente que no que diz respeito a atividades turísticas, entre muitos outros aspectos, têm que ser considerados os ciclos produtivos dos setores turísticos, porque eles são inversos ao das demais áreas da economia, sejam esses ciclos diários, semanais, mensais ou até anuais. E isto, claro está, tem implicações ao nível dos horários de trabalho, dos bancos de horas e também da própria sazonalidade, fruto quer do ciclo normal das estações do ano, quer também dos calendários, sendo que o calendário escolar aqui tem uma preponderância maior. E, em terceiro lugar, ou o terceiro aspecto que era incluir, é permitir que quem emprega, quem tem mais necessidades de trabalhadores, possa ter benefícios fiscais ou, no mínimo, não ser penalizado caso ofereça ou contribua para a habitação ou para o transporte dos seus colaboradores e que esse contributo também não seja valorado para efeitos de IRS individual e também que seja permitida a institucionalização de prémios de produtividade isentos até determinado valor, quer de taxa social única, quer de IRS, para poderem ser praticados. É que, para tornar o turismo mais atrativo, não basta pagar melhor, é igualmente importante que as pessoas tenham onde viver e como chegar e sair do seu emprego. Claro está que, idealmente, estas 3 grandes medidas deviam ser acrescentadas de outras como as de apoio à capitalização das empresas, porque apesar dos bons resultados que o turismo tem vindo a alcançar, as empresas ainda estão muito fragilizadas do ponto de vista económico e financeiro, porque nós não nos podemos esquecer que neste momento estão a pagar os empréstimos que contraíram para sobreviver à pandemia e também fazer um trabalho em profundidade no sentido da valorização e da dignificação das carreiras e profissões turísticas. Portanto, e como se vê, o aumento do salário mínimo nacional por si só não é uma panaceia. E centrar a discussão da concertação social em seu torno, mais do que pouco, é pouquinho. Eu devo desde já confessar que, naquilo que diretamente diz respeito ao turismo, este relatório para o futuro da competitividade da Europa foi uma surpresa e, sobretudo, uma desilusão. Uma surpresa por ser totalmente omisso, por não ter sequer uma palavra para uma área da economia que já representa hoje em dia 10% do produto interno bruto da União Europeia, que emprega diretamente 12,3 milhões de pessoas e que é composta por 2,3 milhões de empresas, essencialmente de pequena e média dimensão. E desilusão por ter sido coordenado por alguém que ainda há poucos anos, quando foi líder do governo no seu país, e estou a falar em concreto do Sr. Mário Draghi e de Itália, tão positivos sinais deu no que tinha a ver com a atividade, chegando até ao ponto de lhe dar o merecido lugar à mesa do Conselho de Ministros. Estranho, por isso, que este relatório tenha passado tão ao lado do turismo, ou se quiser, que tenha, pelo menos até ao momento, merecido tão pouca atenção por parte de quem o elaborou e também por parte dos governos e das instituições turísticas, tanto nacionais como também dos 27. Isto é, sinceramente,
algo que não compreendo. É que a realidade é que o velho continente, a Europa, é hoje o primeiro destino turístico mundial. Sozinho, o continente recebeu no ano passado 50% do total de chegadas turísticas internacionais, ou seja, metade de todos os turistas que viajaram para fora do seu país de residência. Pensei que a Europa, no seu todo, é, apesar de tudo, maior do que a União Europeia, mas, proporcionalmente, o espaço territorial ocupado pela União e o peso económico da atividade mais do que justificam uma intervenção enérgica ou, no mínimo, um reparo mormente daqueles que dela mais dependem ou dela mais precisam. A única e escassa referência feita a um setor que integra a constelação turística é a aviação e, a propósito, quase exclusivo da questão da descarbonização e dos combustíveis sustentáveis. Naturalmente e bem que o relatório põe uma grande tónica nas questões energéticas, da reindustrialização da União Europeia, do investimento e da digitalização. Nada a opor, muito antes. Pelo contrário, há muito que aqui tive a oportunidade de dizer e defender a propósito da inteligência artificial e de outros saltos evolutivos que a economia da União Europeia tinha que dar, que rapidamente deveríamos criar um antídoto para o facto dos Estados Unidos da América inovarem, da China de imediato incorporar essas inovações, enquanto nós, na União Europeia, nos perdíamos nas teias da regulamentação das mesmas. Mas daí até fazer letra morta de uma atividade económica que já representa 10% da riqueza criada na União Europeia, vai uma grande distância. Distância que, no meu entendimento, só é justificável porque os países do centro e do norte da União Europeia continuam a olhar para os seus congêneres do sul, os denominados PIGs, Portugal, Itália, Grécia, Espanha e também parcialmente da França, como economias meramente complementares e de baixa criação de valores. Eu queria ver se, por exemplo, os países do Sul parassem de construir hotéis. Como é que os produtores de matérias-primas, de equipamentos, projetistas, empresas de engenharia, de arquitetura, de edificação e tantas outras iriam sobreviver? E qual seria o rombo que isso provocaria na economia dos 27? Isto para já nem sequer falar do que os impactos que seria para a própria economia da União Europeia sem turismo ou sem os tais 50% de chegadas internacionais de turistas que a Europa recebeu em 2023. E dos efeitos que tal teria, seja na balança comercial, isto é, nas exportações, seja nas demais áreas da atividade económica, da agricultura aos serviços financeiros, atentos os efeitos multiplicadores que se sabe que o turismo provoca em qualquer economia. Portanto, e, em conclusão, é caso para dizer que o relatório para o futuro da competitividade da Europa, no que se refere ao turismo, não só soube a pouco, como foi pouquinho. Marcamos encontro para a semana. Até lá, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programa-turismo-em-destaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, ponha um like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.